Então, pessoal, como vocês viram aí, a gente para por aqui, porque ainda tem mais um pouquinho, mas aí dá pra gente ter uma ideia, dá pra gente ter uma ideia, né? Dessa ilusão que a gente foi levado a acreditar com essas informações de colônias espirituais, de umbral, de coisa parecida. E que isso não é coisa da agora, isso é coisa de antigamente. E Kardec, ele demonstrou por A mais B, que os espíritos demonstraram, os espíritos superiores, né? E desfez tudo isso, mas aí veio essas informações mais modernas aí e trouxeram tudo de volta, né? Trouxeram essas histórias de volta, né? Então isso é um retrocesso às informações dos espíritos superiores. Essa história de colônia, de umbral, de sofrimento no mundo espiritual, de fome, de doença no perispírito, não existe, pessoal, isso daí. Então isso é pra gente. Deixa aqui pra vocês tirar alguma dúvida ainda, algum comentário que vocês queiram fazer. Diz, Hernani. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado, desculpa aí, eu não peguei tudo a história. É uma pergunta que eu vindo ele conversar aí e eu fiquei em dúvida numa coisa. Não sei se você vai poder me responder isso. Se pode ou não sei. O Emmanuel, ele era o mentor Chico. de Chico, né? Joana de Ângela era a mentora Divaldo. de Divaldo. Aí eu pergunto, eles eram considerados espírito de luz ou não? No caso. Aí depois eu respondo, aí depois eu continuo aqui a pergunta, se possível. Olha, o Emmanuel não era espírito de luz, não. O Emmanuel, ele precisava reencarnar ainda. Era um espírito ainda com necessidade de evolução aqui no planeta, na Terra, né? Você vê que ele fala isso, o Chico fala isso, ele fala, dá essa mensagem, e o Chico falou para as pessoas antes de desencarnar, né? Por algumas vezes o Chico falou que ele precisava retornar ao planeta. Então não é espírito de luz, né? Mas ele tinha uma função de orientar o Chico no trabalho que o Chico fazia. A Joana de Ângeli, segundo eu falei no início aqui, que você perdeu, o Divaldo disse que é um espírito de grande conhecimento, né? Muito sábio. Ela sempre teve várias encarnações no campo do catolicismo, né? Como Freira, como Soró Joana Angélica. Ela teve vários nomes aí, inclusive encarnação na Bahia também. Mas assim, muito culto, um espírito muito culto. Ela, para poder fazer esse trabalho junto ao Divaldo, ela teve que fazer um curso avançado de espiritismo lá na vida espiritual, formação do Divaldo. Durante alguns anos ela fez esse curso para poder ter essa instrução, conhecer a doutrina, para falar de doutrina, né? Já o André Luiz não teve nada disso, meu irmão. É um espírito como nós aqui, um espírito qualquer, comum, que era médico. Ele chega no plano espiritual e é como se ele se arvorasse lá nas obras dele, diz que ele se tornou um repórter do plano espiritual, trazendo verdades do que existe na vida espiritual, sendo que não é assim. O que ele falou tudo contradisse aquilo que já vinha na doutrina espírita, trazida pelos espíritos superiores, através da codificação de Kardec, né? O que ele falou tudo contradiz. Aquelas histórias de sofrimento no umbral, comendo lama, não sei o que, fome. É tudo que o espírito atrasado sente quando chega na vida espiritual. Porque ele ainda não tem a informação de que a vida dele agora é outra, de que o corpo dele agora é outro tipo de corpo. Ele ainda não parou para pesquisar isso, né? Ele ainda não parou. Kardec diz isso nas obras. E aí ele fala tudo aquilo, só que como foi o Chico que foi o médium, tomaram aquilo como disseram amém a tudo que ele trazia. O Chico não falou
Nada. O Chico só recebia as comunicações dos espíritos. Quem falou foi os espíritos, não foi o Chico. Agora, não fizeram o que deveriam ter sido feito. O que se devia ter feito na época, que era o quê? Chamar ele, o André Luiz, para explicar isso. Como é que você está dizendo isso se nas obras de Kardec diz que não é assim? Ninguém chamou. Só disseram amém e acabou-se. Entendeu, pessoal? O problema está todo aí. E quanto a Emmanuel, tem uma história aí, e teve pesquisa em cima disso, que veio um falso Emmanuel e trouxe muita informação que tem um estudioso aí que ele rebate muitas coisas que esse Emmanuel fala. E ele fala que é um falso Emmanuel, né? E que foi acreditado por muita gente como tendo sido o próprio Emmanuel, né? E tem um vídeo que fala sobre isso aí. Depois eu posso até mostrar para vocês esse vídeo. Mas vamos para frente aí. Diga lá, Lac. Entendeu, Hernani? Só complementar essa parte aí. Você puxou justamente aquilo que eu estava pensando. Aí eu pergunto, se não era para... Aí eu pergunto, os espíritos de luz superiores, né, não deveriam ter cesseado essa situação para que isso não... Não, de forma alguma. Todo mundo tem um livre-arbítrio para fazer o que quer. Kardec já deixou lá no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dê uma lidinha lá. O método pelo qual nós espíritas que somos espíritas, que dizemos ser espírita de verdade, devemos agir para não aceitar informações erradas. Entendeu? Kardec diz, temos que usar o bom senso e a lógica. É os critérios que nós devemos ter, usar o bom senso e a lógica. Tudo aquilo que o Espírito disser que não contém na doutrina, você deixa de lado aquilo ali. Você não aceita. Você chama ele para ele explicar. Se ele não souber explicar, então você deixa de lado como aquilo sendo a opinião do Espírito e não a verdade, porque aquilo contradiz o que os Espíritos já disseram. Não viu o que o Espírito disse? O que Kardec disse? Conversamos com pessoas de de quase 1.100 espíritas sérios em todo o planeta para poder fazer esse corpo de doutrina, onde os espíritos superiores nunca se contradisseram. Aí vem um espírito ou alguns espíritos sob uma só influência, que é a influência lá da federação, né? A influência lá daqueles que frequentavam a casa do Chico, e aí disseram tudo que ele jogou fora, tudo que o Kardec falou, a verdade veio através deles. Então é nesse ponto aí, meu irmão. Os espíritos não têm que impedir deles falarem, não é assim. Nós não somos livres para pensar, Deus não nos deu a inteligência para raciocinar, então vai depender da gente aceitar o erro ou não, entendeu? Entendeu, Hernani? Entendi. Não existe essa proteção, não. É como Hernani. Hernani, essa pergunta sua parece muito com aquela história que o próprio André Luiz fala lá na obra Nosso Lar. Ele diz que numa reunião mediúnica, não sei se é no Nosso Lar ou em outra obra, existem guardas com lanças protegendo aquela reunião, o ambiente da reunião, o local físico lá, que não permite que espíritos inferiores se aproximem lá daquela reunião. Isso não existe. A reunião espírita, ela é invadida pelos espíritos que vão conosco. E se a gente não tiver um bom procedimento lá, uma maneira correta de proceder, que os próprios espíritos nos ensinam, aquela reunião vai ser bagunçada, não vai ter nada de bom na reunião. Entendeu, meu irmão? Então os espíritos eles deixam a gente à vontade para testar a gente se a gente aprendeu mesmo ou não. Entendeu? Nada vem beijado, Hernani. Não vem nada de mão beijado, meu irmão. Beleza? Vou deixar os outros falarem aí agora, tá bom? Vamos lá. Obrigado. João, eu estava me lembrando do Violetas na Janela,
que foi um dos primeiros romances espíritas que eu li, e o espírito, ele plasma através da energia, a energia dele, da necessidade que ele tem de ter aquilo, né, que ela fala que a casa que ela mora tem jardins, tem flores, violetas, através ela consegue, o espírito consegue plasmar através da energia que ele ainda tem a necessidade de que aquilo apareça materialmente, né? Pois é, ó. É dizer, é o espírito. Fecha teu sonho. Era um espírito atrasado, um espírito desinformado, né? Não é que ele tenha a necessidade, é porque ele está ainda preso às questões terrestres, né? Ele ainda está preso à matéria, está se lembrando as reminiscências dele. E aí ele começa a ver aquilo lá nesse romance, né? Aquilo que ele imagina está se sucedendo com ele. Mas é só uma ilusão que ele está passando ali. Viesse algum espírito orientador, vai tirar ele dessa condição aí. Entendeu? É um romance. Aí já está dizendo, é um romance, é uma figura, né, romanceada para as pessoas se entreterem. Ali não é doutrina espírita, não. Não se deve estudar romance como sendo doutrina espírita, que não é. Não se deve estudar a doutrina espírita através de romance, na verdade. Viu, Lac? Vamos lá. A Norminha, né? Vamos lá, Norminha. João, você vai colocar o link desse vídeo aí pra gente? Vou. Show de bola. Era só isso. O paizinho quer perguntar também. Diga, seu Silvio. Diga, Silvio. Joãozinho, Diga, meu irmão, eu acho. Joãozinho, eu acho até essa discussão que nós estamos falando aqui, discutindo isso aqui, eu até penso, viu, uma coisa desnecessária, porque se o corpo humano morre, todos os nossos órgãos estão no corpo físico, né? Se o corpo físico é destruído, como é que o espírito vai levar esses órgãos, né? Onde é que cabe isso, né? Isso. Eles não estão no pé espiritual, eles vão ficar no corpo. Se morreu, se virou areia, ele foi junto. Então, o que ele pode sentir, o espírito, é uma sensação do que ele já viveu ou já sentiu aqui, que ele não é mais, né? Isso. Agora o cara pensa essas coisas, mas ele não tem mais isso, né? Isso não é mais ou menos assim, não? Tá corretíssimo, seu Silvio. Tá É corretíssimo. mais ou menos assim, né, Júlio? Isso, com certeza. Então, olha, isso aí aqui ele está discutindo, mas a gente já leu tanta coisa de espírito, que então um negócio desse não é nem para nós estar discutindo. Agora, esses fantasiadores, a perturbação é deles, né? Isso. Mas assim, muita gente que não estuda a doutrina por Kardec aceita essas informações e passa a se iludir. Entendeu, pessoal? É uma pena, né?